E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre doença das pulgas em gatos, tá? E lembrando que não é doença da pulga, porque a pulga não fica doente, e sim os gatos ficam doentes. Então o certo seria a gente falar doença que as pulgas transmitem para os gatos. E você, sabe quais doenças a pulga transmite para os gatos? São várias, tá? E algumas muito graves, que pode levar o gato a óbito. Então é importante você saber de todas, já que inclusive tem doença dessa que a gente vai listar que transmite para nós, humanos. Então se você não sabe quais doenças a gente está falando, vamos descobrir junto. Então o que a gente vai falar no vídeo de hoje? Um pouco sobre a pulga, depois as doenças que as pulgas transmitem, né? E a gente vai passar várias informações dessas doenças, o que ela é, se é zoonose, né? Se pega em humano, como ela transmite, e sabendo essa transmissão, você consegue fazer a prevenção, né? Para o seu gato não pegar, e os sintomas, né? Que são os sinais clínicos que os animais apresentam pra gente. Sabendo eles, é importante você saber, porque você vai conseguir levar seu gato no médico veterinário. E além das doenças, a gente vai falar outros problemas que a pulga também causa nos animais que não são classificados como doenças, tá? E por último, como controlar esses parasitas, seu gato não pegar. Esse é o importante para você que tem o gato, que é dono de o gato, saber, porque tratamento você não precisa saber. Quem precisa saber é o médico veterinário. Então, sabendo o que eu vou falar no vídeo, vai te ajudar muito a gerar mais saúde e longevidade para o seu gatinho. Então, acompanhe o vídeo com a gente. Já se inscreve no nosso canal do YouTube e segue a gente nas redes sociais, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário e vamos falar um pouquinho das pulgas. São classificadas como insetos e elas não possuem asas. Elas são como se fossem uns vampiros, né? Elas se alimentam de sangue. E elas têm a capacidade de pular 300 vezes sua altura. Fiz uma conta aqui só para vocês entenderem a proporção disso, que é assustadora. É como se uma pessoa de 1,8 metros conseguisse pular uma estrutura de 540 metros. É assustador. 10 pulgas consomem mais ou menos 70 ml de sangue em um dia, tá? Então imagina isso em alguns dias, e se seu animal tiver com uma população de pulga, é muito sangue que ela rouba do seu gato. E quando rouba muito sangue assim, causa anemia, tá? E além disso tudo, né, que a gente falou nessa introdução do vídeo, as pulgas são classificadas como vetores biológicos de vírus, bactérias e verminose, né? Então o que é vetor? Vetor serve de local para a multiplicação de um agente que causa doença, tá? Então, por exemplo, esses vírus, bactérias que a gente falou e verminose, eles alojam ali na pulga para completarem o seu ciclo, tá? Então eles precisam da pulga para completar o ciclo biológico deles. Então isso é vetor. Então eles precisam da pulga para sobreviver. E as pulgas são super adaptadas com mamíferos. O gato, ele é mamífero. Então 94% da população de pulgas parasitam os mamíferos e apenas 6% parasitam as aves. Desses 94% de mamíferos que a pulga gosta, 74% deles é roedor, sendo isso uma ótima notícia. Mas não é uma notícia para relaxar, porque a gente tem que prevenir. E agora vamos lá, a parte mais esperada do vídeo. Vamos falar sobre as doenças. A primeira doença que a gente listou é a DAP, que é a dermatite alérgica à picada de pulga. Na verdade, essa doença, a nova nomenclatura dela é dermatite alérgica à proteína da saliva da pulga. E o que é essa doença? É um problema, na verdade, alérgico, sendo então classificado como um problema de pele que afeta principalmente os animais com mais de 1 ano de idade. E um fator que predispõe o seu gato a ter essa doença é se ele for alérgico, além da proteína de pulga. Por exemplo, um gato que tem alergia a perfume, que tem alergia a algum detergente ou desinfetante de casa, ele naturalmente apresenta mais predisposição a ter essa dermatite alérgica à saliva
da pulga. Agora eu te pergunto, essa doença é uma zoonose? Passa para o humano? Então, como vocês viram, não é causada nem por vírus, nem bactérias, nem vermes, nem protozoários, e sim é uma doença alérgica. E humanos podem ter sim essa doença. Então, se a pulga picar um ser humano, pode ser que o humano desenvolva ou apresente alergia à proteína da saliva dela. Mas isso é individual, tanto de cada gato quanto de cada humano. Então, nem sempre quando a pulga picar o ser humano ou o gato, o animal vai desenvolver essa doença. E como que essa doença é transmitida? Ela é transmitida pela picada da pulga, que expõe os animais à saliva dessas pulgas, tá? A qual alguns animais se tornam alérgicos. Então, às vezes, ele não é alérgico inicialmente, mas com a exposição às picadas da pulga, ele pode sim se tornar alérgico e apresentar essa doença. E uma notícia triste: quando o animal é alérgico, apenas uma pulga é suficiente para desencadear uma alergia tremenda, tá? Então não precisa ter população de pulga. Às vezes uma pulga só causa um estrago danado. E quais são os sintomas, né? Os sinais clínicos que esses animais apresentam? Geralmente são as alterações de pele mesmo. Seriam perda de pelo, coceira intensa, o gato passa muito tempo mastigando, mordendo, lambendo, coçando, esfregando a pele em outros objetos. Apresenta também feridas pelas picadas da pulga, ferida pela coceira, então o animal pode se ferir com a unha ao coçar a pele, ou até com a boca, né? Já que alguns animais, eles mordiscam, eles coçam com a boca, então isso pode sim machucar a pele. Ou a própria lambedura, que quando o animal lambe, ele lambe porque coça. E além de gerar ferimentos, essas atitudes dos animais para aliviar a coceira geram também uma porta de entrada para penetrar ali, ó, bactérias, fungos e causar infecções que a gente fala que são secundárias, né, que não foram causadas por essas bactérias e sim pela porta de entrada que o animal fez através da coceira. Além da coceira, gera também hiperemia. E hiperemia é o que? A vermelhidão no local. Se tá vermelho, está inflamado. E geralmente o animal apresenta a pele com odor mais forte, tem descamação da pele, ele fica mais inquieto e desconfortável, então chega até estressar o gato. Então essa é a primeira doença, dermatite alérgica à proteína da saliva da pulga, beleza? Qualquer dúvida mais sobre ela, só lançar aqui nos comentários. A segunda doença que a gente vai abordar nesse vídeo é a dipilidiose. E o que é isso? Dipilidiose é uma doença causada pelo Dipilidium canino, tá? Que é o nome científico de um verme, que é mais comum em cães e gatos. É Dipilidium caninum, tá? Eu sei que é caninum. Você deve estar se perguntando isso. Pô, é Dipilidium canino e você tá falando de gato? Sim, porque apesar de ser Dipilidium canino, pega em gato também, tá? Ele é classificado como um cestódio. E o que é isso? É um verme chato, tá? Então tem algumas classificações de vermes, que seriam os chatos e os redondos. Esse que a gente tá falando, que é o Dipilidium canino, ele é classificado como verme chato. E ele é vulgarmente chamado de tênia canina. E fixa ali nas paredes intestinais o intestino delgado, que é o intestino fino, muita gente conhece por esse termo. E o comprimento no animal pode atingir até 60 centímetros. Imagina um verme de 60 centímetros no intestino do seu gato. E esse verme, ele é todo segmentado. Então, ele é como se fosse aqueles abdômen sarado, sabe? Cheio de gominhos que a gente fala. E cada segmento desse é chamado de proglote. Então, lá que contém os ovos que vão transmitir a doença para os animais. Mas só que não são os ovos que infectam as pulgas, tá? O que infecta as pulgas são as larvas desse parasita. Que as larvas das pulgas, eu quis falar sobre essas proglotes, que é esses gominhos, porque a larva da pulga, ela se alimenta dessas proglotes. Ela pega a proglote e começa a comer e acaba ingerindo os ovos do dipilídeo. Então, por isso que é importante a gente saber dessas proglotes, que é onde ficam os ovos do verme, que vão ser ingeridos pela larva da pulga. Então esse é o ponto-chave da transmissão. E essa doença é considerada zoonose? Sim, ela é considerada zoonose. Passa para o homem. E o homem, ele é considerado hospedeiro acidental e não
hospedeiro definitivo dos animais domésticos, seria o gato. Então o homem não é o melhor hospedeiro para esse verme, mas só que acontece do homem pegar. E acontece principalmente a infecção de crianças. Às vezes ela tá brincando e sem querer ela pode engolir pulga. Como a larva da pulga comeu a proglote, ela ingeriu o ovo, a pulga ficou adulta e esse ovo desenvolveu na pulga. A criança comeu a pulga com a larva do verme. É por isso que pega. Mas lembrando que não é só criança, é adulto também. Mas criança tende a ter mais dipilidiose que adulto. E pessoal, tá gostando desse conteúdo? Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e segue a gente também aqui, ó, nas redes sociais. E como que a dipilidiose é transmitida para o gato? Como a gente falou, os proglotes são eliminados tanto nas fezes dos animais infectados como no ambiente. E as fases larvais da pulga, a pulga tem várias fases, uma delas é a larval. E essa fase larval se alimenta desse segmento do parasita e acaba se infectando. Então a pulga é o hospedeiro intermediário desse verme, ou seja, o verme se desenvolve na pulga. E o animal ingerindo acidentalmente essa pulga, e essa ingestão acontece geralmente quando o animal lambe o pelo, ou então mordisca, né, para coçar, igual a gente também falou no início do vídeo. Na tentativa de aliviar essa coceira, acaba ingerindo a pulga contaminada, a fase larval do verme. Então, pessoal, é importante, toda vez que seu animal tiver pulga, é importante você dar vermífugo, tá? Justamente porque a pulga, ela serve como hospedeiro intermediário do verme, beleza? E quais são os sinais clínicos que os animais demonstram pra gente quando estão com dipilidiose? Olha, raramente a infecção causa problemas graves no animal acometido, tá? Então, a maior parte dos animais são assintomáticos, ou seja, não apresenta nada. A gente acha que tá tudo normal, mas ele está infectado com verme. E quando a infecção é muito alta, tem muito verme, pode causar diarreia com muco, diarreia com sangue, pode ter queda de pelo, presença de verme nas fezes, né? Ou então nos pelos. Então esse verme parece com um grãozinho de arroz. E às vezes quando o animal defeca, você vê o verme inclusive andando, tá? Ele parece uma sanfona. Então para andar ele encurta, estica, tá? Então quando você vê uma sanfona nas fezes do seu gato, pode ser sim dipilidiose. Além disso, pode gerar perda de peso, né? Se a infestação for muito grande. Por quê? Porque esse verme, além de causar desconforto abdominal, então o animal pode sentir dor de barriga, pode sentir incômodo, ele também compete pelo alimento, né? Já que a ração que seu gato come ou a alimentação natural que ele recebe, pode ser que o verme compete com esse alimento e acaba ingerindo parte também. Então, se a infestação for grande, tudo que seu gato comer vai para o verme, não vai ser absorvido pelo corpo. E causa também constipação, que é a dificuldade para defecar. E também o animal jovem, né, que é o principal acometido pela dipilidiose, ele pode apresentar crescimento retardado, que é o crescimento mais lento, né? Justamente por causa dessa competição que eu falei, que atrapalha a absorção de nutrientes e, consequentemente, atrapalha o crescimento do filhote. E outro sinal também que a gente vê muito em cachorro, tá? Mas pode acontecer em gato, é o prurido anal, que é quando a gente vê o animal arrastando o bumbum no chão para querer coçar, porque esse verme causa ali prurido nessas regiões. Mas lembrando, isso geralmente acontece quando a infestação por esse verme está muito grande. Então por isso que é importante fazer a vermifugação preventiva. A terceira doença e mais importante que a pulga pode transmitir para os gatos seria a micoplasmose felina, né? Ou hemobartolenose felina. E o que é essa doença? Ela é conhecida como anemia infecciosa felina, tá? E é causada pela bactéria Mycoplasma haemophilus. Então esse é o nome científico dessa bactéria, é a espécie da bactéria. E como que ela é transmitida? Ela é transmitida para o gato através da picada da pulga ou por contato através da saliva. Mas esse contato através da saliva é muito menos transmissível do que pela picada da pulga. E geralmente ocorre quando tem situações que envolvem agressividade, por exemplo, brigas, mordidas entre os gatos, arranhões. Então quando um gato
briga com outro, pode ocorrer transmissão também. Mas lembrando, é raro. Muito mais comum é a picada da pulga. E outra forma de transmissão seria através da transfusão sanguínea. Então, por exemplo, se um gato precisar de doação de sangue e receber um sangue contaminado com a bactéria, ele vai sim adquirir essa bactéria no sangue dele. E ela pode ou não causar doença futuramente. E essa micoplasmose felina é zoonose? Transmite para nós, humanos? Olha, não se sabe ao certo. Essa doença foi detectada em PCR em pacientes humanos aqui no Brasil, portadores do vírus da AIDS, sugerindo um potencial zoonótico, né? Sugerindo que pode sim ser transmitido para humanos, mas ninguém sabe ao certo se essa transmissão existe ou não. Então, o ideal é a gente realmente pecar pelo excesso e fazer a prevenção do nosso gato. E quais são os sinais clínicos? Inicialmente os gatos são assintomáticos, então eles não apresentam sintomas, e esses gatos são os mais perigosos, tá? Porque eles não apresentam nada, então a gente não sabe se ele tem a doença ou não tem a doença. Se ele tiver e é assintomático, não demonstra nada pra gente, ele pode transmitir. Então por isso que é importante a gente fazer o check-up regularmente. E o que ele causa quando é sintomático, né? Quando o gato apresenta sinais clínicos? Seria anemia, já que essa bactéria invade a hemácia, se adere, né, a esses glóbulos vermelhos do sangue e causa hemólise, ou seja, destrói essas hemácias, por isso que gera anemia. Pode gerar febre também, e a febre indica que o corpo está trabalhando para combater a infecção. Então, quando o corpo trabalha, a temperatura aumenta, já que o trabalho do corpo gera calor, então por isso que aumenta a temperatura. Gera tristeza e depressão, então o animal fica bem triste, muito por causa da anemia, já que é a hemácia que transporta oxigênio, né? Então, com menos oxigênio no cérebro, que é o órgão que mais consome oxigênio no corpo, o animal tende a ficar mais triste mesmo. Além disso, ele apresenta perda de apetite, então come menos, fraqueza, ele apresenta a mucosa, além de pálida por causa da anemia, pode apresentar amarelidão dessas mucosas, né? Então ficar amarela, justamente porque para de comer. Então o gato, quando ele para de comer, até por um período curto de tempo, ele pode ter esse amarelidão que a gente chama de icterícia. E além disso, também como tem destruição das hemácias pela bactéria, o corpo tem que metabolizar esses resíduos das hemácias, e a consequência dessa metabolização é também as mucosas ficarem amarelas. O animal fica cansado, desidratado, já que bebe menos água também, e perde peso. E além disso, os gatos alteram o comportamento, né? Então aquele lamber dos gatos, ele deixa isso de lado, ele para de cuidar da saúde da pele, dos pelos. E consequência dessa falta de cuidado, o pelo fica sem brilho e quebradiço, que não é comum nos gatos. E também em alguns gatos ocorre aumento do abdômen, principalmente de órgãos abdominais. E o principal órgão que aumenta nessa doença seria o baço. Então, pessoal, são essas 3 doenças, tá? Mas agora a gente vai estudar outros problemas que a pulga pode causar nos gatos, que não são classificados como doenças. Uma delas é a anemia, como a gente falou no início do vídeo, e também principalmente nessa última doença, que é a micoplasmose felina, e também problemas comportamentais, já que a pulga irrita o gato, às vezes ele coça sem parar e se incomoda, fazendo alterar o comportamento até estressar, tá? E às vezes até esse estresse pode gerar doença, e também apresenta feridas na pele. Agora que a gente sabe as doenças, é importante a gente controlar para o gato não ter essas doenças, e também proteger a família, já que algumas doenças, como a gente falou, são zoonoses, né? Pegam em humanos. Então, lembrando, isso aí é uma informação que todo mundo já sabe, ela é óbvia, mas o óbvio tem que ser dito, que 5% das pulgas estão no animal, tá? Então, por exemplo, se você vê 5 pulgas no seu gato, você pode ter certeza que tem 95 pulgas no ambiente. Mas só que as pulgas do ambiente a gente não consegue ver, elas são invisíveis ao nosso olho, que são as fases imaturas da pulga, né? Que são os ovos, as larvas e as pupas. Então por isso que é muito importante você fazer a desinfecção ambiental. Se a gente for analisar a estatística, é até mais importante o ambiente do que o animal. Mas só que os dois são importantes porque é o animal que fica doente.
Então esse 5% de pulga no animal pode ser que transmitem alguma das doenças que a gente citou anteriormente. E as pulgas amam locais quentes e abafados, tá? Então sofás, tapete, cortina, edredom, travesseiro e outras estruturas como essa, as pulgas adoram. Então, no animal, o que você pode utilizar para acabar com as pulgas? Pode utilizar medicamentos pulicidas, e tem vários para gatos. Tem as pipetas, você quebra ela e coloca no dorso do animal. Tem também spray, que são muito seguros dependendo da base utilizada. Tem comprimidos, coleiras, pós, tem de curta duração, longa duração e até de média duração. Ou seja, depende da sua preferência e da preferência também do gato, já que tem gato que odeia pó, tem gato que odeia spray, aí é melhor para esses gatos comprimidos ou até mesmo as pipetas, né, que é só você pingar sem estresse e pronto. Você pode, além de usar esses medicamentos, fazer banhos regulares, que ajuda, né, até fazer inspeção, analisar se tem pulga ou não no pelo. E além disso, você pode passar pente fino para fazer a catação das pulgas, já que a minoria estão no animal. Mas lembrando que tem animal que tem infestação gigantesca de pulga, e se for contar com pente fino vai demorar bastante para resolver esse problema. E no ambiente, né, que é onde estão 95% das pulgas, que são principalmente nesses locais que eu falei, sofá, edredom e outros. Você pode utilizar aspirador de pó, principalmente nos locais onde o animal mais fica e nas áreas externas também. E se for muito difícil de ser realizado essa desinfecção ambiental, a gente recomenda vocês pedirem ajuda para empresas dedetizadoras, tá? Que vão ajudar vocês nisso. E aconselhado, tá? É lógico que você tem que perguntar para essa empresa qual produto foi utilizado e o que eles recomendam em relação a animais de estimação. Mas a gente recomenda no mínimo mesmo 24 horas do animal não ficar em casa, mas isso pecando pelo excesso, tá? Para você não ter problema com intoxicação. Também existem produtos específicos que você pode diluir em casa, na água, e fazer a dedetização você mesmo. E quem tiver jardim, né, aí tem que pecar mais pelo excesso, fazer dedetização mensalmente. E focando sempre nos utensílios do gato, tá? Então comedouro, caminha, isso aí tem que focar, porque igual eu falei, é o que o gato mais utiliza. E por último, retirar todas as matérias orgânicas do local. Então lixo, fezes, tem que ser retirado. Então pessoal, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, tá? Ficou longo, mas com muita informação boa para você implantar hoje e gerar mais saúde e longevidade para o seu gato. Se você quer mais informações como essa, é só se inscrever no nosso canal do YouTube e também seguir a gente nas redes sociais. Tem conteúdo bom de qualidade todos os dias. Um forte abraço para todo mundo e tchau!